Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Hoje estudando o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Quero agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui e a todos que estão assistindo. Aqui a Shirley já aqui. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, nossos cumprimentos iniciais para os queridos amigos que convidamos a estudar conosco, interagindo pelo chat e aqui no estúdio, Arthur, Cláudio, você, Eric, que os bons espíritos possam trazer inspiração de que necessitamos para esse aprendizado do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8º, parte 2ª do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Vestuário dos Espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. Item 126. Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temo-los ainda sob as vistas. Donde então provém os de que usam no outro mundo? Esta questão deu sempre muito que pensar. Para muitas pessoas era, porém, simples motivo de curiosidade. Todavia, a ocorrência confirmava uma questão de princípio de grande importância, porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la. Até certo ponto, poder-se-ia compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios, qual, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de que falamos no número. Notemos a este propósito que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição, onde encontrara seu espírito a que tinha consigo quando sentado junto ao leito da doente. Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Veio então uma ideia, a de que, possivelmente, aos corpos inertes da Terra correspondem outros análogos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada
que forma os objetos pode conter uma quintessência que nos escapa aos sentidos. Não era destituída de verossimilhança esta teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Um ar, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Meus amigos, então, o Kardec, neste capítulo, trata das formas que chegam do mundo dos espíritos. E neste ponto que acabamos de ler, no último minuto, se refere a uma teoria espiritualista. Os amigos poderiam nominar e comentar essa teoria do duplo etéreo? É interessante que acho que os princípios dessa teoria, mesmo com os esclarecimentos de Kardec, ainda causa danos ao movimento, né? Porque essas descrições de cidades e etc. e tal, sem a devida atenção, o devido critério doutrinário para tantas explicações, é passado assim como se fosse verossímil tudo que se diz. Qualquer descrição de um espírito é tida como verdadeira e ponto. A tal que já começa-se aí, já se aventa muitas vezes aí, que esse mundo aqui é apenas uma cópia pálida do mundo espiritual. Então, tudo tem lá. Seria quase que inútil a gente estar aqui, né? Já saiu de lá para quê? Para voltar e passar pelas mesmas coisas. Então, a teoria ainda continua no meio aí. Só para ter uma ideia, nós tivemos o caso de uma pessoa que nos chamou aflitíssima. Ela teve com o pai que tinha acabado de desencarnar na cidade vizinha. Ela estava visitando o pai e houve um mal-estar, uma síncope, correram com ele teve uma parada cardíaca e desencarnou ali. Ponto. Essa moça, é a cidade vizinha, 20 quilômetros, a moça veio para casa para informar os familiares e tudo, e depois entrou numa crise absurda, até foi pedida ajuda para a gente, para o grupo da gente, fomos lá para tentar acalmá-la. Quando ela conseguiu dizer por quê, bom, a perda do pai foi um choque, sim. Qual que era realmente a confusão que ela estava? O pai tinha falecido há uma hora e meia, mais ou menos, que ela veio e chegou na casa dela. Ela viu o pai. E o pai ali na sala, dando um sorriso para ela. O problema não foi ter visto o pai. O problema foi, o meu pai morreu lá no hospital, ele estava com o avental do hospital. E ele apareceu para mim vestido, com calça, camisa. Então, é para você ver onde que chega, às vezes. Era uma pessoa que tinha um certo, ou pelo menos dizia ter um certo conhecimento da doutrina. Ou seja, é quase como assim, quer dizer, no mundo espiritual teria que ter um duplo etéreo do avental do hospital para o pai aparecer para ela. E a gente essa questão acho que já foi passada aí, né, da visita dos recém-desencarnados, que vão dar um abraço, vão pelo menos passar junto aos familiares naquele instante, às vezes, do desencarne. Então, são coisas muito complicadas hoje por falta de estudo. Esse pequeno capítulo aí esclareceria tanta coisa. A gente vê novamente uma certa influência, né, de certas ideias espiritualistas no meio espírita, né? A crença de que para um objeto que existe no mundo físico haveria um outro igual, né, no mundo espiritual, uma espécie de reflexo desse, né? Por isso o nome duplo etéreo, né? Uma espécie de cópia no mundo espiritual. É uma teoria que, quando é analisada friamente, se configura um absurdo.
E essa, como nós vamos ver daqui a pouco, né, esse capítulo que trata do laboratório do mundo invisível é realmente muito importante para que a gente possa passar a compreender melhor esses relatos que os espíritos vêm nos trazendo aí do que existe no mundo espiritual, né? Para que a gente possa efetivamente entender o que está por trás disso e até mesmo passar a ficarmos com os olhos e ouvidos bem atentos a isso, a esses relatos, porque podem apenas ser ideias mal apresentadas, né? Então, mas disso a gente com certeza vai tratar melhor ao longo desse estudo de hoje, né? Eu queria chamar a atenção para como que a doutrina, né, ela não veio de uma ideia pré-concebida, né? Porque vocês vejam, a ideia que se tinha antes era dessa ideia desse duplo etéreo, né, de que os objetos tinham uma outra realidade fluídica, né? Mas Kardec diz que as comunicações frustraram essa interpretação e se apresentou outra, né? Que a gente vai ver, que é a teoria espírita. Então, para vocês ver como que essas ideias espíritas elas não vieram das ideias preconcebidas que os homens já tinham sobre fenômenos, né? Foi o próprio fenômeno que revelou e surpreendeu o Kardec com ideias novas que Kardec julgou racional e lógico, né? Então o espiritismo é toda uma teoria que não vem de ideias preconcebidas, vem da observação. E aí, só aproveitar o ensejo, né, que já que a gente está tratando disso, e chegamos a mencionar um pouco sobre a origem do duplo etéreo, né? Ele vem, é um conceito esotérico, né, chamado duplo etéreo, duplo etérico, né? Tem várias aí, tem algumas variações do nome, e vem de um conceito hindu chamado de Linga Sharira, e foi incorporado pela teosofia, né? E aí a teosofia, como se popularizou muito lá pelos fins do século XIX, então acabou que alguns espíritas, mesmo ao longo do século XX, esses espíritos acabaram tentando fazer uma enxertia desse conceito, né, no espiritismo. E segundo a teosofia, né, seria basicamente isso aí mesmo, né, um duplo, uma repetição, né, uma cópia, como já falamos, de algo físico no mundo espiritual. Então, e de certa forma, alguns autores espirituais vieram com conceitos muito próximos disso, instaurando uma série de confusões dentro do nosso movimento espírita, né? Muito bem. Então, a priori, mesmo no início da nossa leitura, da nossa análise, podemos pontuar que a doutrina espírita não acolhe a teoria que vem da teosofia, né? O dogma que vem da teosofia quanto ao duplo etérico. A teoria espírita se construiu à base de observação, como o Eric enunciou, né? A experimentação que nos trouxe outra maneira mais racional e que nega que existam cópias entre os mundos, né? Duplicatas entre os mundos. Nós vamos ver que a teoria é exatamente a do laboratório do mundo espiritual, que Kardec vai denominar mais tarde em A Gênese de teoria da criação fluídica dos pensamentos. Vamos então seguir no texto. Até então, não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário,
O que o é, porém, ainda mais, é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Todavia, como este fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, antecipar-nos-emos, colocando-o antes do lugar em que, pela ordem, deveria ser explanado. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina, doutras vezes com um lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, se bem pouco comum, não é, contudo, muito rara, porquanto pessoas há que a obtêm com grande facilidade. Se ao papel se juntasse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servira deste para escrever, mas, desde que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o espírito essa matéria? Tal o problema a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que há pouco nos referíamos. Foi o espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Pergunta primeira, citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo? Resposta, não. Segunda, aquela caixa de rapé tinha a forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição? Resposta: uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e, para isso, tomou todas as aparências da realidade. Vejam como São Luís se refere a essa criação fluídica tangível, né? Como aparência de realidade, sem identificar, portanto, a nossos objetos de matéria ponderável. Terceira pergunta. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Resposta: certamente. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivo. Olha só o São Luís, onde ele vai parar, né? Ele responde
positivamente de que há uma certa substância ali e não apenas um efeito visual, mas continua denominando de aparência. Quarta pergunta: dá-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo do invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são neles representados pelos espíritos? Resposta: não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder de que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Quinta: não satisfeito ou assumindo a possibilidade de estar interpretando mal, Kardec insiste: formulo novamente a questão de modo categórico a fim de evitar todo e qualquer equívoco. 2 pontos. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Resposta: parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Portanto, com veemência, o espírito, com uma certa dose de ironia, ratifica o seu entendimento e põe de lado qualquer dúvida que Kardec alimentava. Então, sexta pergunta: resulta desta explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita, fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez pode desfazê-la, outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será assim? Mas, evidentemente, responde o espírito. Sétima pergunta: a caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? Resposta: teria. Oitava: tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Resposta: sim. Nona pergunta: se abrisse, teria achado nela rapé? E se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? Resposta: sem dúvida. Pergunta 10ª: pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Resposta: se o quiser. Baseado neste princípio foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. 11ª pergunta: suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Resposta: teria podido, mas não faria, por não lhe ser isso permitido. 12ª pergunta: poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Resposta: já, muitas vezes. 13ª: então poderia também fazer uma substância alimentar?
Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Resposta: ficaria sim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido, e assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente, o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos: a vontade e a permissão de Deus. Nota de Kardec: a questão da sociedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos, nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. De outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. 14ª. Os objetos que, pela vontade do espírito, se tornam tangíveis, poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso? Resposta: isso poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leis. 15ª. Tem todos os espíritos, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? Resposta: é fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. 16ª. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência lhe faz visível? Resposta: não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Chamo a atenção desta resposta, que tem muitas implicações, porque tal como quando semelhantemente sonhamos, não temos perfeito controle das imagens, das sequências, e nem podemos facilmente usar a vontade para comandar o cenário onde nos situamos. De forma análoga, o espírito está admitindo que pode ocorrer. Me parece, amigos, que o espiritismo retira certos exageros e o misticismo que vem dessa
corrente espiritualista do duplo etérico, mas não deixa de admitir, por um lado, as imagens fantásticas do mundo espiritual. Esse grande potencial que vem da criação pelo pensamento instintivo, consciente ou proposital dos espíritos. E por outro lado, nos dá a conhecer que não se trata de mera propriedade visual, mas amplamente sinestésica, podendo imitar com grande precisão certas propriedades conforme oriente o pensamento do ser que está criando fluidicamente. Cláudio. É muito interessante isso daí. E como eu trabalho muito com mediunidade, né, chamado trabalho aí natural e às vezes de auxílio a espíritos desequilibrados, a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender, porque não tínhamos esse estudo aí. Quer dizer, o espírito aparece com certas aparências, portando certos objetos, e é muito interessante que quando você faz uma pergunta direta para esses espíritos de como ele tem aquilo, ele simplesmente não tem nem resposta, porque aquilo para ele é natural. Ué, eu sou assim, isso é meu, eu tenho isso. Muitos adornados com colares, pulseiras, etc., que tinham quando encarnados. E é muito interessante, às vezes, o choque de realidade desses espíritos com essa pergunta. Porque ele tem que parar para pensar por que ele está com aquele anel no dedo, se ele sabe que ele está desencarnado. Esse talvez seja dos aspectos mais interessantes do trabalho que a gente faz quando conversa com espíritos. E a gente tinha uma certa dificuldade para explicar para os médiuns isso. Porque os médiuns vêm dessa questão aí, ou achando que o mundo espiritual ou vice-versa, o mundo material é uma pálida ideia, um reflexo um do outro, ou como é que tem poder esses espíritos inferiores, porque no trato com eles você vê, são espíritos completamente, às vezes, ainda materializados, muitos deles ainda arraigados às ideias materiais, entre aspas, com a sua inferioridade ainda, né? E eles têm esse poder de manipular objetos. Só que eles não sabem, é o que está correspondendo a essas duas. Eles não sabem explicar. Eu não sei explicar por que essa veste é minha, esse colar é meu, esse bracelete é meu. E aí você tem até um ângulo de conversa muito interessante para que esse espírito comece a despertar para a sua realidade. Em algumas situações, por exemplo, os espíritos começam a relatar que aqueles objetos materiais que ele portava e que dava tanta importância simplesmente desaparecem no momento ali. A gente não tinha formação doutrinária para explicar isso. Esse capítulo aqui tirou tantas dúvidas da gente na época que a gente pôde compulsá-lo, que foi como um passe de mágica. Então, hoje, quando o médium te dá uma apresentação de um espírito, olha, eu estou visualizando um espírito, e a gente tem uns médiuns xeretas, como a gente costuma dizer aqui, o médium, às vezes, para a observação do fato da presença daquele espírito para descrever o espírito. Né? Nossa, ele está com um vestido, ele está com uma roupa assim, assado. Às vezes, até a parte espiritual tem que intervir, porque não é esse o fato que tem que ser tratado ali. E o médium está desviando o seu foco. A gente já teve diversas situações dessas daí. E só a 15ª aí e a 16ª aí já descortinou todo um campo para que a gente pudesse esclarecer essas coisas. Tá? É instintivo. E a grande maioria dos espíritos não sabe explicar por que eles estão assim e assado.
tá? A doutrina é que esclarece realmente. Às vezes, né, a gente tem aí uma literatura complicada aí, porque os espíritos, tal como nós, vão dar as maiores hipóteses aí, e o pessoal pega. O espírito falou para mim que ele que formou isso, ele que fez isso, ele que tem esse poder. E não tem. É instintivo. Quer dizer, o poder tem, mas não o controle disso na maioria das vezes. Só os realmente superiores têm. Tá? Acima aí, como ele falou da tabaqueira, o espírito, se ele tem conhecimento e capacidade, ele poderia tornar aquilo até tangível, a pessoa até sentiria o rapé ali e espirraria. Mas é muito, aliás, tão raro que a gente nunca viu falar desse tipo de situação. Tá? E agora, sempre em reuniões mediúnicas, quando a gente começou a observar e pedir para os médiuns realmente atentarem para detalhes, descrevem roupas, descrevem objetos e tal. Se não tivéssemos essas duas questões aí, as demais que estão sendo tratadas, escreveria-se um tratado de duplo etéreo, de universos paralelos e etc. e tal. Tá? Com certeza a explicação não se encontra nessa teoria do duplo etéreo, como nós dissemos, né? Essa explicação que o Cláudio deu nos fez lembrar de uma obra clássica, né, do Espiritismo, que era do Ernesto Bozano, chamada Crise da Morte. E aí eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, refletir, né, no que consta lá. Eu lembrei aqui, eu tenho esse livro em PDF, e eu já tinha feito algumas anotações sobre isso daí. Lá nesse livro consta o seguinte, na página 32, para quem tiver, né, ou quiser baixar, ou tiver o livro físico em casa. Diz o seguinte, ó, no caso é um relato de um espírito, né, chamado Jim Nolan. Então esse Jim Nolan disse que, ao entrar no mundo espiritual, parecia-lhe caminhar sobre um terreno sólido, quando encontrou sua avó, que o levou para longe dali para sua morada. A morada da avó, onde ele repousou e dormiu naquela noite, tinha o aspecto de uma casa. Aí abre aspas. No mundo dos espíritos, explicou ele, há a força do pensamento, por meio do qual se podem criar todas as comodidades desejáveis. Fecha aspas. E aí continua na página 36 o seguinte, o espírito pensando na forma humana se veria de novo em forma humana. Pensando em estar vestido, achar-se-ia coberto de roupas, que sendo tão etéreas como o seu próprio corpo, lhe pareceriam tão substanciais como as vestes terrestres. É assim que ele encontra no mundo espiritual um meio e uma morada correspondentes a seus hábitos terrestres, morada que lhe preparariam seus familiares, tornados antes dele à existência espiritual. Então a gente percebe aí, né, algo que se assemelha um pouco às narrativas que nós temos, né? Agora, sempre enfatizando que são criações mentais, né, que têm o pensamento e a vontade como móveis, e o fluido espiritual, né, o fluido cósmico universal, como a matéria-prima, claro que sofrendo aí as devidas modificações, né? Nesse mesmo livro, já na página 117 a 121, a gente anotei o seguinte, que um outro espírito dizendo, né, chamado Felicia Scatcherd, diz ter sido conduzida a uma maravilhosa morada que os próprios espíritos haviam criado pela força do pensamento. Então, mais uma vez aí, corroborando, é uma obra, né, lembrando, uma obra antiga, clássica, que a princípio não sofreu as influências do movimento espírita brasileiro, né, como a gente conhece hoje, com todas as suas esquisitices, né. E para concluir, nessa mesma obra, na página 157, para quem quiser pesquisar, ele diz o seguinte, só mais um trecho. A respeito do poder do pensamento no meio espiritual, a entidade trouxe uma informação adicional, isso é Ernesto Bozano dizendo. Para criar os objetos de que necessita, não basta pensar na coisa desejada. É preciso uma concentração firme do pensamento sobre esse objeto, pensando em todos os seus detalhes.
É por isso que, exercitando-se nas criações do pensamento, os espíritos chegam a pensar com uma nitidez cada vez maior e a concentrar a vontade com uma eficácia sempre mais intensa. Não sendo assim, formar-se-á tão somente um esboço mais ou menos confuso e informe do objeto desejado. O que eu particularmente entendo, né, os amigos aí, né, podem discordar ou querer acrescentar alguma coisa, né, é que me parece, a princípio, que essas criações mentais de origem fluídica, muito semelhantes, pelo menos o que descrevem as coisas da Terra, seriam como que quase que um resultado ainda de espíritos ainda muito ligados às formas do mundo físico, né? E o que nos parece, à medida que eles vão se libertando, eles vão avançando, vão se tornando menos materializados, né, ou ligados às coisas da matéria, essa necessidade de criação fluídica das coisas da Terra vão diminuindo cada vez mais, né? Então, talvez essa explicação poderia, né, juntamente com tudo que nos ensina os espíritos, principalmente nesse capítulo que nós estamos estudando, quase como um meio termo para que nós entendamos ou comecemos a entender um pouco dessas descrições que nos vêm aí, que, claro, continuam, ao meu ver, acredito a todos aqui, tem certas pontas de exagero, né, mas que pode, nós estamos afirmando, pode ter algum fundo de verdade, mas com uma série de atropelos, uma série de descrições um tanto bizarras e que até escapariam dessa explicação que nós estamos aqui, a princípio, achando serem razoáveis. Interessante. Tá, o que eu queria falar aqui é sobre essa questão das criações fluídicas, né? Então, tem algumas diferenças entre a perspectiva kardeciana e a perspectiva atual do movimento, né, que também já tinha antes com o movimento anglo-saxão, que tinha outra visão. As criações fluídicas na obra de Kardec são temporárias e fugitivas, né, primeira coisa. É como diz aí também no capítulo 14 da Gênese, né? Já, por exemplo, nosso lá diz que durou séculos, né? Diz que foi na descoberta lá do Brasil ainda, enfim. Outro ponto é que o perispírito não tem órgãos, né? Como a gente pode ler lá no Livro dos Espíritos, né? Então, o espírito pode, por exemplo, fazer uma criação fluídica de uma casa com comida, né? Mas ele não tem estômago, né? Então ele não precisa realmente da comida, ele não precisa realmente da casa para se proteger do frio, né? Porque ele não tem necessidade de materiais, como diz o Livro dos Espíritos, né? Leiam lá o ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos para compreender melhor. Então é esse o ponto, né? Você não tem o espírito, ele pode fazer criações fluídicas materiais, mas ele não usufrui materialmente daquilo vivendo numa cidade, numa casa, né? Até na própria questão ali disse, né? O alimento que o espírito pode fazer não dá uma saciedade plena, né? Real. É só uma sensação de saciedade. Né? Até na Gênesis, quando Kardec fala da multiplicação de pães de Jesus, né? Ele diz que aquilo foi uma metáfora, não uma realidade. Né? Porque, enfim, nem daria para saciar realmente uma criação fluídica. Então é basicamente essa a diferença, né? Eu acho que tem aqui a Shirley, né? A Shirley e a Ana perguntaram, né, sobre essas questões, né? A Ana coloca aqui: como interpretar a questão 278? Constitui um mundo no qual o vosso é um pálido reflexo. É algo semelhante que está na revista de 1865, né? Mas aí tem que ver o contexto, né? No contexto se faz uma relação entre um aspecto social, né, e moral do mundo dos espíritos com o mundo físico, não material, né? Enfim. Mas é basicamente essa a diferença. Acho só importante aproveitando o gancho aí, Rui. Pois não, Cláudio. Só para a gente ver se esclarece isso aí. Como o Arthur disse aí,
Olha, as obras do movimento, é interessante, a gente compulsou muito, hoje compulsa menos, ou quando compulsa, é sempre pela peneira da doutrina, pela peneira doutrinária. Então, tem muita coisa boa. A única questão é que não foi observado os critérios doutrinários. Então, passou tudo. É interessante que os próprios espíritos que descrevem essas questões, eles, em alguns momentos ali, eles dizem, isso é a minha visão. Isso é o que eu passei ali. Então, está dentro disso daí. Vamos pular para aquela questãozinha da ciência, né? Eu tenho muito pouco conhecimento, mas pus aqui para a gente não perder o rumo. A teoria da criação fluídica está falando aí em cima. Há alguns anos atrás, eu não me lembro o nome, é uma pena, um astrônomo português deu uma entrevista para o Alamar Regis, naqueles antigos programas pelas parabólicas. E eu assisti. E esse físico português radicado aqui no Brasil, ele diz que ama a doutrina pela ciência implícita nela. Ele falou, vocês não têm ideia do conhecimento que está dentro da doutrina, porque você tem conhecimentos ali esboçados que só depois de mais de século chegou na ciência. Essa questão aqui da criação fluídica hoje é o topo da ciência, da física, como é que é? Da física, do laboratório de física dos colisor de partículas. Toda a ciência hoje está procurando esse chamado tijolo único. Então, você vê que aqui está esboçado já a ideia. Esse físico falou, quando eu, com 15 anos, um avô me deu o Livro dos Espíritos, eu fiquei absolutamente maravilhado, porque eu tinha uma aspiração, a ciência. E eu encontrei a ciência no Livro dos Espíritos, muito antes da minha formação científica. Esse astrônomo português está radicado no laboratório de pesquisa europeia, eu perdi o nome dele porque faz muitos anos. Ele deu uma aula de ciência espírita. Ele falou, a ciência de hoje, já está esboçada lá na doutrina espírita. O problema, ele olha, é o contexto de hoje. Ele falou, o grande problema é a religiosidade impregnada no Brasil. Isso há 20 anos atrás, esse cara deu essa entrevista. Então, é temporária e durante a necessidade daquele espírito. A gente lida muito com isso nos trabalhos mediúnicos. Então, a gente está vendo hoje, aí em cima está esboçada a questão. O espírito poderia fazer uma questão de um veneno, uma substância venenosa? Poderia, mas não lhe é permitido. Ele poderia pegar uma substância e torná-la curativa? Sim. Então, tem coisas implícitas aí que ainda a gente está só esboçando. A necessidade do espírito é respeitada integralmente. Se o cara acha que ele precisa ainda de uma roupa, ele vai ter essa roupa. Ele não vai saber de onde vem. Ele próprio vai criar. Eles estão falando aí que esse mecanismo ainda está muito além de nós. Eu me lembro de uma comunicação de um espírito, de um espírito conhecido, familiar aqui, que ele veio e ele falou, olha, eu tive essa semana aqui na sua casa e eu senti aquele maravilhoso gosto da pimenta na carne. E a gente tinha feito um assado e tinha exagerado na pimenta. Tá? Então, você vê, mas ele deixou bem claro que ele teve só a sensação. Então, é só observar essas coisas. É temporário. Vai ter criações. Eu, quando li a questão das criações aí das cidades, e objetos, etc. e tal, eu me maravilhei. Depois fiquei cético, porque você vê os exageros que tem. Aí, com a formação doutrinária, como a gente está fazendo aqui, você consegue tirar maravilhas dessa literatura. Tirando os exageros, tirando
vamos dizer, as viagens na maionese, você tem muita coisa para se aprender aí. Então, essas criações, como o Arthur bem disse aí, são temporárias e diante da necessidade de cada um, absolutamente respeitada. Só para terminar, alguns trabalhos que a gente faz ao longo, às vezes, de anos, o espírito demonstra uma paisagem, um local, uma construção, um modo de vida em que ele está lá, e ele acredita nisso, é palpável para ele. À medida em que ele vai se esclarecendo junto das reuniões e junto do conhecimento da doutrina, aquilo para ele não tem mais necessidade. Quando você pergunta, ele fala: não, eu não estou mais lá, aquilo lá já não existe mais. Eu construí aquilo, não sei por que poder, eles dizem só pela bondade divina, porque eu necessitava daquilo, mas hoje não preciso mais. Quando a gente, curioso, pede explicações de como ele está agora, ele fala: não há palavras para descrever para vocês. Ponto. Vocês vão ter que correr atrás. Né? Só deixa eu responder uma coisa que foi com relação ao que eu falei, né? Eu falei do temporário, né? É só imaginar por que Kardec diz que é temporário, né? Na Gênesis capítulo 14 se explica, né? Porque é efeito do pensamento, né? A criação fluídica, e o pensamento é temporário, né? A gente está o tempo todo pensando em várias coisas, mudando o pensamento, mudando, então embora seja relativo, o que é temporário não seria séculos, né? Porque nosso pensamento, um espírito não ficaria um século pensando numa mesma coisa, né? Pensamento, mesmo o nosso pensamento é dinâmico, né? Pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Então, seria esse o princípio. Enfim. Bom, eu quero, com todo respeito, dizer que considero a questão mais complexa, viu, Ana? Eu acho que há imagens, há criações fluídicas que são fugidias, vindo de espíritos imperfeitos, materializados, mas se existe o fluido cósmico universal, um oceano fluídico em que tudo está imerso, existirão também certas paisagens ou certas formas estéticas que serão mais tendentes à permanência, arquitetadas pelos espíritos superiores. Tá? Isso nós podemos dizer que não está com todas as letras em Kardec. Mas Kardec, por exemplo, anota ao final do estudo que ele empreende das comunicações de Samson, seu amigo que desencarnou na Sociedade Parisiense, e ele diz: tal é a alegria, o contentamento de Samson a despertar, que ele parece que deixou uma choupana e agora está num grande palácio cercado por seres de luz. Quem sabe se, em certa medida, no mundo espiritual, não se processa algo semelhante ao que a gente lê por aí, como esses mundos fantásticos. Então, assim, eu não dou a última palavra de dizer que tudo é opaco, tudo é sem forma, tudo é enfim, destituído de uma força criadora. Né? Mas o que nós temos que adotar agora, neste momento, principalmente que estamos no começo do estudo, é o princípio, é o que Kardec apresenta, o princípio. Qual é o princípio racional? Que a força criadora é do pensamento. E onde se cria? Nos fluidos. Os fluidos são impressionáveis pelo pensamento. Então, esse é o princípio. Até onde vai, aí, como o Cláudio disse, né? Demanda muita observação, muita experimentação e prudência, como os amigos falaram, para a gente não exagerar, não incorrer em misticismo, achar que trocar causa e efeito e partir por princípios que não são aplicáveis ao mundo espiritual, mas apenas ao mundo físico. Então, como a gente não pode esgotar essa matéria, eu gostaria de propor que a gente seguisse o texto. Mas, Cláudio, por favor, faça a sua observação. A pergunta da amiga aí, que foi sobre essa
essa frase de o seu mundo é um pálido reflexo do mundo espiritual, está dentro do que você falou aí. Tá certo? Se a própria ciência hoje sabe que tem um elemento único no universo da qual deriva tudo, e o espírito, quanto mais senhor de si vai ter domínio sobre isso, então essa questão do pálido reflexo, a gente precisa tomar cuidado e não fazer rasteiro as comparações. Então a cidade não sei o que lá no mundo espiritual, nós somos um pálido reflexo dela. Não, devem existir maravilhas de criação aí, além da matéria, que nossa imaginação nem pode supor. Você está corretíssimo no que você fez aí, no que você propôs aí. Não há, como é que se diz? É muito mais complexo e muito mais vasto do que a gente imagina. Essa... queria... Não, só ia falar, essa questão de pálido reflexo, Kardec fala, se não me engano, no capítulo da escolha das provas, né? Ele estava fazendo uma comparação no sentido, da mesma forma que a gente faz escolhas aqui, lá eles também fazem, né? Então tem que ver o contexto, que comparação está sendo feita. É nesse sentido lá que ele fala, pálido reflexo. Enfim, é só isso. Exatamente. Eu queria só pontuar também, que vai confirmar tudo que foi falado, né, pela gente aqui hoje, que é justamente que está lá na Revista Espírita, em 1868, que Kardec diz o seguinte: os espíritos desencarnados manipulam os fluidos do plano espiritual por intermédio do pensamento e da vontade. Então, isso nós dissemos hoje, né? Formam aglomerações, conjuntos de diferentes edificações nas localidades onde vivem. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Então, também bate com aquilo que ele já explicou, né? Às vezes é algo intuitivo e algo, às vezes, premeditado, né? Como foi o caso do que nós apresentamos sobre o livro lá do Ernesto Bozano. Basta que o espírito pense em uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que o espírito se faz visível ou encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com um vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Tem a ver com o que o Eric falou, né? Uma vez que ele cessa de pensar, aquela aparência toda se desfaz. Se, pois, concluindo, né? Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro. Inclusive, isso tem um pouco a ver com o que a gente tem, já uma outra questão, né? Que tem gente que acha que espírito tem etnia. Mas ele é preto velho. Ué, mas por que não pode ser branco novo? Quer dizer, espírito agora tem cor, né? Quer dizer, então confunde a maneira com que o espírito às vezes escolhe se apresentar como se ele efetivamente tivesse aquela característica, né? Mas isso já é uma outra questão, mas está um pouco ligado aqui. E para concluir, por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca ou outro objeto. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo, encarnado. Mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Quem quiser dar uma olhada, está lá na Revista Espírita de 1868.
é o texto de A Gênese também, não é? E pela metade o texto que vem a seguir no capítulo que estamos estudando. 17ª pergunta, se os amigos permitem. Vamos apreciar. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta? Resposta: até que, afinal, chegaste ao ponto. 18ª. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Resposta: não faça jogo de palavras. Adverte didaticamente o Espírito São Luís, não é? Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos, assim compostos pelos espíritos, não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles, realmente, agregação de matéria, como nos vossos corpos sólidos. A teoria acima se pode resumir desta maneira: o espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação, não porém criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade
o efeito de reativo. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido e em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Como se há de explicar, porém, a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado, daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade, podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem